Quando pensamos em assassinos em série, é difícil vê-los como seres humanos, especialmente quando eles não apenas mataram, mas também mutilaram e torturaram suas vítimas, tanto antes quanto depois da morte. No entanto, às vezes, sua verdadeira natureza vem à tona, revelando uma assustadora ausência de remorso, e nesta lista, olhamos para assassinos que deram entrevistas e demonstraram uma perturbadora falta de empatia, juntamente com uma desconcertante raiva em relação aos seus entrevistadores. Existem poucos assassinos em série tão malignos e sádicos quanto o sapateiro que se tornou assassino, Joseph Kallinger. Ele nasceu como Joseph Lee Brenner em 1935 em Filadélfia, Pensilvânia. Aos 4 anos de idade, ele foi adotado pelos imigrantes austríacos Stephen e Anna Kallinger e recebeu um novo sobrenome. Seus pais adotivos eram abusivos e, como adulto, ele perpetuou esse ciclo de abuso com sua própria família. Isso acabou levando à sua prisão por abuso infantil depois que seus filhos o denunciaram à polícia. Ele foi inicialmente preso, mas depois foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e posteriormente liberado sob a supervisão de sua família. Em 1974, Kallinger reclamou de ouvir vozes de uma cabeça flutuante que ele afirmava que o seguia por aí. Ele também acreditava que Deus estava lhe dizendo para matar meninos jovens e cortar seus pênis. Agindo de acordo com essas vozes, Kallinger recrutou seu filho de 13 anos, Michael, para ajudá-lo a torturar e assassinar sua primeira vítima, um menino porto-riquenho de 9 anos. Sua próxima vítima foi seu filho, Joe Jr., que sofreu por denunciar seu pai à polícia por abuso. Tragicamente, Jr. foi posteriormente afogado em um prédio abandonado. Em 8 de janeiro de 1975, Kallinger e Michael conseguiram entrar em uma casa em Leonia, Nova Jersey, se passando por vendedores. Ao entrar, espancaram, roubaram e aterrorizaram os 8 presentes. Kallinger acabou matando a enfermeira Maria Fashion, de 21 anos, esfaqueando-a no pescoço e nas costas. A dupla foi logo capturada depois que uma camisa manchada de sangue deixada na cena do crime foi rastreada até a casa dos Kallinger por uma marca de lavanderia. Após sua captura, Kallinger foi diagnosticado com paranoia e esquizofrenia por psiquiatras. Apesar disso, o júri determinou que ele entendia a diferença entre certo e errado, levando à sua condenação por assassinato. Ele foi sentenciado a 40 anos na Pensilvânia por vários roubos, e depois à prisão perpétua em Nova Jersey pelo assassinato de Maria Fashion. Na prisão, Kallinger continuou com um comportamento errático, expressando repetidamente seu desejo de matar todas as pessoas no mundo. Ele também cortou a garganta de um companheiro de cela e derramou líquido de isqueiro sobre si mesmo, ateou fogo em si mesmo e tentou fritar um ovo em sua cabeça. Eventualmente, ele foi transferido para o Hospital Estadual Fairview, para os criminalmente insanos. Foi lá que ele deu essa entrevista arrepiante ao jornalista americano Geraldo Rivera. Você é paciente, tem um bom ouvido e procura ajudar os outros. Sim. Quando você não está tentando matá-los. Sim. Você matou seu próprio filho? Sim, eu fiz. Por que você fez isso? Ele foi um sacrifício, né? Eu deveria assassinar 3 milhões de pessoas no planeta Terra e ele foi sacrificado para ver se eu poderia assassinar um dos meus. No final de assassinar todas as pessoas na Terra, eu iria assassinar minha própria família e então tirar minha própria vida e me tornar Deus. O que você acha da pena de morte? Eu sou contra. O Estado não tem o direito de tirar sua vida, mas você pode matar outras pessoas. Eu não acho que ninguém tem o direito de tirar a vida. Exceto você?
Quando estou sob alucinação, eu faço... Você ainda experimenta essas vozes de Deus e alucinações? Sim, eu faço... Você já se sentiu violento alguma vez? Sim, eu sinto. O que você sente vontade de fazer? Matar pessoas. Você ainda sente vontade de matar pessoas? São... Descreva a sensação que você tem quando sente vontade de matar pessoas. Bem, na última 11ª de março, eu estava alucinando e peguei uma lâmina de barbear e cortei a garganta de um homem. Aqui no hospital? Aqui no hospital. Você acha que me mataria, Joe? Sim. Isso é horrível, Joe. Isso é horrível. Sim, é. E não me culpa se eu disser que espero que você fique aqui para sempre? Espero que eu nunca saia também. Nos anos seguintes à entrevista, Challenger expressou remorso e frequentemente se recusava a comer e tentava suicídio. Em 26 de março de 1996, aos 59 anos, ele foi tirado de sua miséria ao morrer de uma convulsão. Quanto ao seu filho, Michael, ele foi condenado como menor de idade e ficou em liberdade condicional até seu 25º aniversário. Ele agora está livre e acredita-se que tenha mudado seu nome. Ela matava suas vítimas, depois roubava seus pertences, até mesmo seus carros, e penhorava os itens usando nomes falsos. Wuornos sempre alegou que matou os homens em legítima defesa depois que eles a atacaram. No entanto, ela mais tarde retratou essa declaração, e a polícia acreditava que ela havia matado homens que a tinham pegado ou parado para ajudá-la na estrada. Em 27 de janeiro de 1992, um júri considerou Wuornos, de 35 anos, culpada de homicídio em primeiro grau e roubo, e ela foi condenada à morte, mesmo que sua sanidade fosse questionada. Wuornos foi condenada por 6 assassinatos. Ela não foi acusada pelo 7º, Peter Sims, cujo corpo nunca foi encontrado, mas ele quase certamente foi uma de suas vítimas. Sua história foi contada no filme Monster, de 2003, onde Wuornos foi interpretada por Charlize Theron, que ganhou um Oscar por sua atuação. Em 1992, Nick Broomfield lançou um documentário intitulado Aileen Wuornos, A Venda de um Serial, no qual ele relata suas tentativas de entrevistar Wuornos. Sabe, eu já te contei tudo então, sabe? Pode ir em frente e me fazer perguntas, e se eu quiser respondê-las, eu as responderei, ok? Ok. Então, eu acho, sabe, eu estava apenas me perguntando como você vai estar, sabe, às 9h30 da manhã de amanhã, você está preparado? Eu estou preparado. Eu estou bem com isso. E como... Eu estou bem com isso, mas como eu disse, lembre-se e conte. Deixe-os saber que eu sei que os policiais sabiam quem eu era depois que Richard Mallory morreu. Eu deixei pistas por todo lugar e eles encobriram e me deixaram matar o resto daqueles caras para me transformar em uma assassina em série. Eu sei que eles fizeram isso porque eu não era uma assassina em série profissional ou algo do tipo. Eu era uma assassina, ou seja lá como você queira chamar, sabe? Eu não era profissional no que estava fazendo. Quer dizer, como... Fiz um trabalho descuidado e deixei. Como você se preparou para amanhã de manhã? Estou bem com isso. Justo antes de virmos para cá, nós encontramos com sua mãe, Diane. Você se encontrou com meu irmão e Diana. Sua mãe... Oh, minha mãe, Diane, deixa eu te contar algo. Ela me jogou pra fora da barriga dela, me deixou com meus avós e nunca a conhecemos. Então diga àquela maldita prostituta que eu não dou a mínima se ela sequer me teve. Você sabotou minha bunda, a sociedade e os policiais e o sistema. Uma mulher estuprada foi executada e foi usada para livros e filmes e merda. Escaladas de escada, reeleição e tudo mais. Eu tenho um grande dedo em todas as suas caras. Muito obrigada. Vocês são desumanos. Vocês são um bando de bastardos e vadias vivos e desumanos. E vocês vão ter suas bundas aniquiladas no final. E muito em breve está chegando. 2019, uma rocha deveria atingir vocês de qualquer maneira. Todos vocês vão ser aniquilados.
Você não tira uma vida humana assim e simplesmente sabota e a despedaça como Jesus na cruz e diz: muito obrigado por todo o dinheiro que eu ganhei às suas custas. Em 9 de outubro de 2002, Wuornos foi executada por injeção letal. Ela recusou sua última refeição, optando por uma xícara de café. Suas últimas palavras foram: sim, eu gostaria apenas de dizer que estou navegando com a rocha e eu voltarei como o dia da independência com Jesus. 6 de junho, como o filme. Grande nave mãe e tudo mais. Eu voltarei. Ela morreu às 9h47 da manhã, horário local, e se tornou apenas a segunda mulher na Flórida a ser executada desde que a pena de morte foi restaurada em 1976. O serial killer Arthur Shawcross matou 11 mulheres de 1988 a 1990 no norte de Nova York, o que lhe rendeu o apelido de assassino do Rio Genesee. Shawcross nasceu em Kittery, Maine, mas se mudou com sua família para Watertown, Nova York, quando era jovem. Ele afirmou que durante toda a sua infância foi abusado sexualmente por sua família, algo que eles sempre negaram veementemente. Ele se casou e teve um filho quando jovem, mas o casamento já havia desmoronado quando foi convocado para o Exército dos Estados Unidos da América. Shawcross se casaria mais 2 vezes, mas todos os seus casamentos acabariam em divórcio. Após ser dispensado do exército, Shawcross começou a cometer crimes e acabou sendo condenado a 5 anos de prisão por incêndio criminoso e roubo. Ele foi libertado antecipadamente em outubro de 1971 e retornou à sua cidade natal, Watertown, Nova York. Em 7 de maio de 1972, ele agrediu e matou sua primeira vítima conhecida, Jack Owen Blake, de 10 anos. Isso foi seguido alguns meses depois pelo assassinato de Karen Ann Hill, de 8 anos. Shawcross foi rapidamente preso, mas surpreendentemente foi autorizado a se declarar culpado de uma acusação menor de homicídio culposo de 1º grau por ambas as mortes, mesmo tendo abusado sexualmente das crianças. Ele foi condenado a um período indeterminado com um máximo de 25 anos na penitenciária de Attica. No entanto, inexplicavelmente, Shawcross cumpriu apenas 14 anos de prisão antes de ser libertado em abril de 1987. Não demorou muito para Shawcross voltar aos seus caminhos assassinos, e ele matou mais 12 mulheres. A maioria, mas não todas, eram prostitutas. Ele atacou brutalmente todas as mulheres antes de estrangulá-las e mutilar seus corpos. Muitas de suas vítimas foram jogadas no rio Genesee. Shawcross admitiu mais tarde que comeu alguns dos genitais das mulheres. Em 2 de janeiro de 1990, um helicóptero observou o que parecia ser um corpo feminino nu deitado na superfície de gelo de um rio perto de uma ponte na floresta. 2 dias depois, a polícia prendeu Shawcross, que estava parado ao lado de seu carro perto de onde o corpo da mulher foi descoberto. O corpo era da prostituta desaparecida June Cicero. Ela havia sido mutilada post-mortem, além de praticamente serrada ao meio. Especulou-se que Shawcross havia retornado ao local do crime para reviver o prazer do ataque. Inicialmente, ele foi não cooperativo, mas depois admitiu a maioria dos assassinatos, dando desculpas detalhadas sobre por que foi forçado a matar cada um. Ele confessou o assassinato de 2 vítimas não descobertas, guiando os investigadores até seus corpos. Sua confissão formal tinha cerca de 80 páginas. Depois que um júri considerou Shawcross são, ele foi condenado a 250 anos de prisão, com uma sentença adicional de prisão perpétua por assassinato no condado de Wayne. Ele foi condenado por 11 assassinatos, enquanto o 12º caso foi inconclusivo, mas quase certamente atribuído a ele. Shawcross foi mantido na instituição correcional Sullivan, em Nova York. De lá, ele deu esta perturbadora entrevista, compartilhando detalhes sinceros de seus crimes hediondos, enquanto aparentemente se deleitava em sua notoriedade. Recebo diversos estudantes e professores universitários, além de pessoas de todas as camadas sociais.
Você se considera uma celebridade por aqui? Claro, Você gosta da atenção? às vezes. Às vezes se torna um incômodo. Uma das mulheres que parou no carro me disse que uma das mulheres que eu levei está com o vírus da imunodeficiência humana positivo. Eu não sabia qual delas era, então comecei a matar. Enquanto eu fazia isso, eu peguei a vagina de 3 e comi. Alguns podem argumentar que isso é apenas uma desculpa para justificar assassinatos. Você acredita no que quer acreditar. Sempre há um homem mau em mim. Estou tentando mantê-lo lá. Eu não quero machucar mais ninguém. Apenas uma pergunta final, Arthur. Quer dizer, por que você não fala sobre as 2 crianças pequenas? Pare. Acabou. É porque você tem vergonha disso? Está desconectado. Isso acabou. Tá. Muito obrigado pelo seu tempo. Shawcross passou o resto de sua vida na prisão e morreu em 10 de novembro de 2008 de um ataque cardíaco. Richard Ramirez nasceu em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas. Seus crimes horríveis derivaram diretamente de sua infância problemática. Ele sofreu abuso físico severo de seu pai, o que o deixou com danos cerebrais. Além disso, ele começou a usar drogas aos 10 anos e foi exposto ao assassinato cedo na vida, quando testemunhou seu primo matar sua esposa. Após largar os estudos, Ramirez foi para Los Angeles. Ele já estava viciado em cocaína e cometia furtos para sustentar seu vício. Em 10 de abril de 1984, Ramirez fez sua primeira vítima, uma menina de 9 anos chamada May Leong, embora o assassinato não tenha sido ligado a ele até 2009, quando seu DNA foi comparado a uma amostra obtida na cena do crime. Em 17 de março de 1985, ele esfaqueou e agrediu uma viúva de 79 anos após invadir sua casa. Então, após esperar 9 meses, ele atacou Maria Hernandes, que conseguiu escapar. No entanto, ele então matou sua colega de quarto, 34 anos. No mesmo dia, ele também atirou e matou Sailian Yu. O duplo assassinato provocou uma frenesi na mídia, levando Ramirez a ser apelidado de intruso do vale pela imprensa. Apenas 10 dias depois, Ramirez assassinou Vincent Zazzara, de 64 anos, e sua esposa Maxine, de 44 anos, usando um estilo de ataque que se tornaria um padrão para o assassino. Vincent foi primeiro baleado, depois sua esposa foi brutalmente agredida e esfaqueada até a morte, antes de ter os olhos arrancados. Em maio de 1985, Ramirez repetiu seu padrão de ataque em William e Linian Doi. Nos meses seguintes, ele fez mais uma dúzia de vítimas em uma frenesi de roubo, agressão e violência brutal, completa com rituais satânicos. Algumas de suas vítimas sobreviventes ajudaram com descrições de Ramirez, e com a polícia em seu encalço, Richard deixou Los Angeles e viajou para São Francisco, onde fez mais 2 vítimas, Peter e Barbara Pan. Seu modus operandi inconfundível, completo com simbolismo satânico, lhe rendeu um novo nome, o assaltante noturno. Ramirez matou mais uma vez antes de ser preso em 31 de agosto de 1985, depois que os residentes o atacaram, depois que ele tentou roubar 2 carros. Em 24 de agosto de 1985, na área de Los Angeles, Ramirez foi visto fora de uma casa em Mission Viejo, onde ele inadvertidamente deixou uma pegada, antes que a testemunha anotasse seu carro e placa. Mais tarde, depois que Ramirez estuprou outra mulher em sua casa e atirou em seu noivo, a vítima forneceu uma descrição detalhada de seu agressor, que a forçou a jurar seu amor por Satanás. Em 20 de setembro de 1989, o júri finalmente retornou um veredicto unânime de culpado em 43 acusações, incluindo 13 contagens de assassinato, 5 contagens de tentativa de assassinato, 11 acusações de agressão sexual e 14 acusações de roubo.
Ramirez foi condenado à morte na câmara de gás. Ao sair do tribunal, ele disse: "E daí, grande coisa. A morte sempre vem com o território. Te vejo na Disneyland." Em uma rara entrevista com Mike Watkins, em 1993, Ramirez se mostra assustador e sem remorso pelos crimes que cometeu. Dê uma olhada. Você matou 13 pessoas? Seria impróprio da minha parte comentar por causa dos meus recursos. Assassinos em série agem em pequena escala o que governos fazem em grande. São um produto destes tempos sanguinários. Você tem emoções, Richard? Sem comentários. Você admite ser mau, Richard? Todos nós somos maus de alguma forma ou de outra. Sim, eu sou mau. Após quase 24 anos no corredor da morte, na prisão de San Quentin, na Califórnia, Ramirez morreu em 7 de junho de 2013, não na câmara de gás, mas de complicações relacionadas ao linfoma de células B. Ele tinha 53 anos de idade. Tommy Lynn Sells era um serial killer americano, conhecido como o assassino de costa a costa, porque ele afirmava ter cometido assassinatos em todos os Estados Unidos. Diferente de outros em sua lista, ele foi condenado por um único assassinato. Porém, admitiu e provavelmente matou muitos outros. Sells nasceu em Oakland, Califórnia, em 28 de junho de 1964. Ele era uma criança indesejada e não amada, passada de um lado para o outro na família para cuidar, e ele afirma que foi abusado sexualmente quando criança. Aos 10 anos de idade, Sel começou a usar narcóticos, e aos 13 anos foi completamente abandonado por sua família, devido ao seu comportamento inadequado em relação à sua mãe e avó. A partir daí, ele adotou uma vida nômade, viajando pelos Estados Unidos de trem em trem e de carona. Durante o trajeto, ele cometeu diversos crimes e teve empregos temporários. Ele bebia muito e abusava de drogas, e enquanto estava preso por uma série de crimes menores, foi diagnosticado com um transtorno de personalidade e psicose. Apesar de seu diagnóstico, ele foi liberado sem qualquer tratamento de acompanhamento, e essa falta de cuidado o levou a matar pelo menos 22 homens, mulheres e crianças entre 1979 e 1999. Em um ataque particularmente horrível, em 17 de novembro de 1987, Sells assassinou 4 membros da família Dardenne depois de ser escolhido por Keith Dardenne enquanto pegava carona. Keith convidou Sells para ir à sua casa. Ao chegar, Sells atirou 2 vezes na cabeça de Keith. Ele então espancou até a morte o filho de 3 anos de Keith e atacou sua esposa, Elaine, que estava grávida. O trauma da agressão fez com que ela entrasse em trabalho de parto, e ela deu à luz sua filha. Mas Sells, em um movimento frio e insensível, espancou o recém-nascido até a morte. Sells foi finalmente preso depois de ter agredido sexualmente, esfaqueado e matado a jovem de 13 anos, Kaylin Harris, antes de cortar a garganta de Crystal Searles, de 10 anos, que felizmente sobreviveu. Um retrato do agressor foi feito a partir da descrição dela, e ele foi rapidamente identificado. Sells foi condenado pelo assassinato de Kaylin Harris e sentenciado à morte. No entanto, ele descreveu em detalhes quantas das pessoas que ele havia matado, confessando mais de 70 assassinatos, embora se acredite que isso seja exagerado, e o total verdadeiro é de cerca de 22. Sells estava alojado no Corredor da Morte, no Texas, e em 2010, Martin Bashir foi entrevistá-lo para um mini-documentário da American Broadcasting Company News intitulado Tommy Lynn Sells, A Mente de um Psicopata. A entrevista é arrepiante. Dê uma olhada. Eu gosto de ver os olhos desvanecerem, a pupila desaparecer. É como se estivesse libertando a alma deles. Eu acho que toda vez que eu matei aquele cara que me molestou todos aqueles anos. Eu vi isso na minha mente repetidas vezes. Eu sofro mais aqui do que jamais sofrerei naquele túmulo.
Agora preciso lidar com isso diariamente. Quando eles me matarem, pelo menos então estarei livre. Em 3 de abril de 2014, a sentença de morte de Saul foi executada na penitenciária estadual do Texas, em Huntsville. Quando perguntado se gostaria de fazer uma declaração final, ele respondeu: não. Quando uma dose letal de pentobarbital foi administrada, ele deu algumas respirações profundas, fechou os olhos e começou a roncar. Menos de 1 minuto depois, ele parou de se mover. 3 minutos depois, às 6h27 da tarde, ele foi declarado morto